Chegamos ao capítulo 10 e agora o Vicente levou o André para conhecer um outro caso que ele já estava acompanhando, de um homem, o seu Joel. Chegando lá, ele perguntou assim, bem íntimo, né, da pessoa, ele disse: então, seu Joel, como é que tá? Melhorou? Melhoraram os enjoos? O senhor tá melhor? Aí ele disse: olha, quando eu tenho tonturas assim, quando eu tenho algumas vertigens, eu vou pro tratamento magnético e tenho me sentido bem melhor. Mas ainda não tô curada não. As crises estão mais espaçadas, mas ainda acontece. E aí o André, né, como todo pesquisador, como toda pessoa que quer conhecer um pouco mais, fez aquele olho de... E o seu Joel disse: eu vou te contar o meu caso, amigo, isso é interessante. Ele disse: eu fui preparado por muito tempo. Vocês percebem que todos eles que falharam sentem muito remorso porque foram preparados por muito tempo. Eles participaram das preparações e não conseguiram, depois de encarnados, não conseguiram dar conta do recado. Então, a gente precisa ficar atento para não se perder também. Será que você não tem um dom? Porque todos esses que a gente viu os casos tinham alguma coisa a mais, tinham alguma facilidade a mais para poder desenvolver as atividades aqui. E esse senhor, o seu Joel, tinha sido preparado para ele não cair novamente. Ele ia ter recordação muito clara das vidas anteriores. Ele ia se lembrar das coisas. Então, a sensibilidade dele foi aberta para que ele se lembrasse de como ele tinha sido negligente nas outras vezes, para essa vez ele não se perder. Então ele se lembrava com mais força da última existência, da penúltima existência, quando ele tinha sido monsenhor da igreja, sabe? Pessoa bem poderosa lá da igreja, na igreja católica, lá na época da Inquisição na Espanha. Tinha sido a penúltima encarnação dele. E aí ele ia se lembrar disso para ele ver que mesmo tendo dinheiro e poder, ele não tinha feito as coisas para ele não se perder agora. Não adiantou. A mediunidade começou bem cedo, igual os outros. Ele também atendeu o chamado, se educou mediunicamente, estudou. E só que quando ele começou a trabalhar, ele começou a achar muito enjoado o negócio. Né, isso é muito sem graça. Porque daí é só ajudar, passa a vida ajudando quem tá mal. Sempre tem entidade sofredora, sempre tem encarnado sofrendo. Então a vida no atendimento assim no centro, na vida normal assim de um médium no centro, é chata, e ele achou muito chata, não, porque ele se lembrava de muita coisa. Ele gastou um tempo enorme da vida dele pesquisando essas vidas passadas, porque ele tinha acesso. O acesso era para ele não se perder, e ele acabou se perdendo da mesma maneira. Por curiosidade, ele ficava pesquisando o que ele tinha sido, ele se lembrava das pessoas que tinham convivido com ele, ele procurava essas pessoas agora porque ele se lembrava da vida dele e da vida dos outros. E daí ele conta aqui para o André que ele sentia intuitivamente, essas lembranças eram muito claras para ele. E ele tinha vindo com propósitos sagrados, mas foi se perdendo, ele foi trocando pela curiosidade. E aí ele disse, ele tinha uma vidência muito clara, né? Então ele via os encarnados de agora e de antes. E uma audiência muito boa. Só que não quis saber de nada. Ele se lembrou desse senhor que tinha sido protetor dele na outra vida, enquanto ele era da igreja, e ele veio com as reminiscências e encontrou o homem aqui. E dessa vez, o homem era grande proprietário de terras, mas vivia com problemas graves dele e na família. Encontrou outro que gostava dele também, mas que era inquisidor, sabe aqueles que surravam, que faziam coisas terríveis. Esse outro tinha renascido e agora dessa vez era cego e paralítico. Então ele ficava pesquisando essas coisas e como isso demora, ele gastou a vida só nessas curiosidades assim e ele não fez nada do que devia. E sabe o que aconteceu? Como ele tinha vindo com a consciência ampliada, com a sensibilidade ampliada, ele passava muito mal. E enquanto ele estava conversando ali com o André, chegou um momento assim no fim da conversa que ele arregalou os olhos assim, parecia que ele estava vendo, e estava, né? Estava vendo coisas do passado dele. E aí ele teve uma vertigem e só não caiu no chão porque o Vicente segurou. E o Vicente conhecia ele, dizia: Joel,
venha para o presente, homem de Deus, venha para o presente. E aí ele recompôs, voltou, o olhar ao normal e disse, isso sempre acontece comigo, eu ainda não me curei. Viu? A gente precisa ser consciente das coisas do nosso passado, da nossa vida. Olha, a gatinha Érica quer aparecer no vídeo. Olha aqui, como é bonitinha. Até o próximo capítulo.